Olá, esse é o primeiro episódio da série Tempestades e hoje Deus te convida a entrar no barco. Você já pensou sobre a expressão um mar de oportunidades? É exatamente sobre isso. Quando você pensa nas famílias de hoje, você sem dúvida tem ali um mar de oportunidades. As famílias trazem muitos cenários desafiadores. Com propósito em si mesma ou sem nenhum propósito. Famílias vivendo como se Deus não existisse. Doenças emocionais, físicas, psicossomáticas. Falta de esperança, vida de aparência, alegria nas ilusões, agressividade, deslealdade, confusões. Hoje, as famílias são um mar de oportunidades. Oportunidades para que a palavra de Deus seja semeada, para que vidas sejam alcançadas e para que lar sejam verdadeiramente transformados pela renovação no Senhor Jesus Cristo. É sob essa ótica que eu e você, como família, que vive o propósito, precisa a cada dia entrar no barco. Acreditar que nós somos chamados para fazer a diferença nessa geração. Sob a perspectiva de um mar de oportunidades, você tem 3 decisões à sua frente. A primeira decisão, e talvez seja ela a mais fácil, é a decisão de apenas observar. Você se coloca na beira da praia e fica olhando aquele mar de oportunidades. As pessoas em meio aos problemas, em meio às suas tempestades, em meio às suas desilusões, e você olhando sem fazer absolutamente nada. A segunda possível decisão é você entrar no barco e até começar a navegar por ele. Você chega próximo desse cenário altamente hostil, desafiador, mas você se coloca simplesmente dentro do barco, dormindo no porão, como Jonas em algum momento fez. No mar de oportunidades, mas sem ter nenhuma interação com ele. Dentro do barco, mas sem fazer nada para ajudar aqueles que ali estão em meio aos problemas das rotinas familiares. Você é como uma pessoa que fica dormindo quietinho no porão, que tem uma credencial de cristão, mas que não tem nenhum impacto na sociedade que você vive? Essa é a segunda possível decisão. Observar ou entrar e não ter nenhuma expressividade no cenário. Mas existe uma terceira decisão, que é aquela que o Senhor espera que eu e você façamos a cada dia, a cada desafio. Ao observar uma situação altamente problemática, a ideia é que eu e você entremos no barco para impactar a vida daquelas pessoas que estão num mar de problemas. Quando você faz isso, com autoridade, você entende o seu chamado em Jesus para salvar vidas. Jesus te chamou para salvar vidas. E isso está muito claro no livro de Lucas, no capítulo 4, do 18 ao 19, eu vou ler com você. O livro de Lucas diz assim, então. Isso é Jesus narrando o que havia sido predito, profetizado por Isaías, e ele com autoridade revelou àquelas pessoas qual era a missão de vida dele. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a missão de Jesus. Quando ele esteve aqui na terra, ele veio para fazer a diferença para aqueles que precisavam. Jesus caminhou aqui na terra em um momento que ele se viu em meio a um mar de oportunidades. E ele não escolheu simplesmente passear como um bom exemplo a seguir. Ele escolheu
escolheu se sacrificar para que aquelas vidas fossem salvas. E dentre elas, eu e você. Sendo assim, veja sob a missão de Jesus. É importante, ao aceitar o convite de entrar no barco, que eu e você estejamos submissos a Jesus. Significa que Ele tem a missão principal e que nós estamos submissão, debaixo da missão de Jesus. Submeta a sua agenda a Jesus. Submeta as suas prioridades a Ele. Submeta as suas escolhas ao Senhor. Submeta ao Senhor os seus desejos, a sua vida. Viva debaixo da mesma missão que Jesus viveu quando esteve aqui. Ele te chama a entrar no barco para salvar vidas. Viva de forma intencional, viva com propósito. Mesmo que a vida seja difícil ou sacrificante, se você entender o porquê que você está passando por isso, você saberá que com o mesmo propósito de Jesus, você certamente estará agradando o nosso Mestre. Entrar no barco com Jesus diz respeito a trazer para Ele obediência, honra e respeito. Reflita-se com a sua vida, você está debaixo da missão do Mestre. Reflita se, apesar das tempestades, você é apenas um espectador ou se você escolheu fazer a diferença para aquelas pessoas que estão em meio ao mar de problemas. Pense por que o movimento iniciado pela igreja primitiva desacelerou. Quando os discípulos que conviviam com Jesus passaram pelo momento da morte dele, depois de sua ressurreição, se reuniram no cenáculo, receberam poder do alto, a igreja primitiva começou a tomar aquela sociedade, a igreja começou a fazer a diferença na vida de onde ela chegava. Ali enfermos eram curados, demônios eram expulsos, paralíticos passavam a andar, todo tipo de mar de oportunidades ao se defrontar com aquela igreja viva, sofria o reflexo positivo, impactante, verdadeiro, genuíno das pessoas que caminharam com Cristo. Se você usa um crachá de cristão, não esqueça, você não está dentro do barco para dormir no porão. Você está dentro do barco porque foi chamado para salvar as vidas que precisam. Porém, hoje as famílias esfriaram a sua relação de intimidade com Deus. Vivem distraídos em suas próprias prioridades, sem tempo para o Criador e para o Salvador. É fato que a nossa vida é muito corrida. Certamente você tem atribuições com a tua família, com o teu emprego, com a igreja local. É possível que você ainda tenha outros compromissos, ajude familiares, mas isso não pode ser um impeditivo. Antes, isso pode ser um meio para você alcançar as pessoas em qualquer circunstância. Não é sobre aonde você está, é sobre o que você está fazendo aonde você está. Não esteja distraído com falta de tempo, com amizades desalinhadas ao seu propósito de vida ou ainda com alegrias passageiras. É importante que você seja intencional, que tudo aquilo que você faça tenha como pano de fundo ganhar uma vida para Cristo. Libertar uma vida da escravidão do pecado, seja ele qual for. Muitas vezes o pecado é apenas a pessoa viver como se Deus não existisse. Eu digo apenas porque as pessoas muitas vezes dizem, mas eu sou uma pessoa boa, eu pago os meus impostos, eu faço bem aos meus pais. Veja, como cidadão você precisa fazer isso. Mas como filho do Deus Altíssimo, você é chamado a fazer mais do que isso. Deus quer o primeiro lugar. Ele quer o seu primeiro amor, o seu primeiro pedaço de bolo. Talvez na sua festa de aniversário você já tenha vivido esse momento. No momento que o parabéns é cantado e ali a gente vai cortar o bolo, todo mundo fica na ansiedade para saber de quem vai ser o primeiro pedaço. Mas todos os pedaços têm o mesmo gosto, todos foram feitos com a mesma massa, com o mesmo recheio, têm a mesma cobertura.
É possível que todos eles tenham exatamente o mesmo sabor. Mas o primeiro pedaço de bolo, ele tem honra. Então, quando você escolhe aquela pessoa que vai ganhar o seu primeiro pedaço de bolo, seja sua mãe, ou seu filho, ou seu marido, ou qualquer pessoa que você escolher, você está dizendo para essa pessoa: eu vou te dar mais do que esse bolo que vai estar super saboroso. Eu vou te dar honra, você é especial. E é isso que Deus quer de mim e de você. Mais do que uma rotina, o Senhor quer um espaço muito especial no seu coração. Se você fizer tudo da seguinte forma: faça como para o Senhor e não para homens, certamente você estará dando para o Senhor o seu primeiro pedaço de bolo. Ele pessoalmente cuidará das suas coisas, de tudo que você abriu mão para obedecê-lo. Mateus 6,33 é bem claro com isso. A Bíblia nos fala aqui, segundo Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Significa que se você acha que você vai gastar o seu tempo e depois você não vai ter condição de dar atenção para o seu filho, ou você não vai ter condição de estudar, ou você está gastando tempo que poderia estar se empenhando um pouco mais no seu trabalho, não pense dessa forma. Em Deus o nosso tempo não é gasto, o nosso tempo é investido. Cada momento do lado do Senhor é um investimento na nossa salvação. Pela graça somos salvos, mas por obediência e por gratidão nós investimos o nosso tempo em compartilhar a nossa salvação com as pessoas que estão num mar de oportunidades. Eu quero te lembrar algo no final dessa mensagem. Em 1 Pedro 2,9, nós somos lembrados de quem nós somos. Não estamos aqui nesse mundo para passar tempo. Não estamos aqui simplesmente para ocupar uma cadeira na nossa profissão ou uma casa na nossa vizinhança. Não estamos aqui para esquentar o banco de uma igreja ou para postar mensagens motivacionais. Nós estamos aqui porque somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. E para quê? Para anunciar a grandeza daquele que nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma virada de chave muito importante que eu já vivi na minha vida, que talvez você já deva ter vivido na sua. Se você nunca viveu, eu quero te convidar a viver como povo exclusivo de Deus, como nação santa, como geração eleita e como sacerdócio real. E a nossa missão é proclamar as grandezas do nome de Cristo e daquilo que Ele faz. Por isso, é um momento de decisão. Não dá para ficar em cima do muro. Muro da religiosidade, muro do mais ou menos, muro da bondade social, muro daqueles que querem agradar a todos. Você precisa se posicionar. E ao se posicionar, você faz uma escolha. É sim ou não. É uma renúncia, é obediência e é estar submisso à missão de Jesus. Para salvar vidas, tenha intimidade e ousadia. Certamente o Senhor te dará a unção que você precisa. As vidas esperam por você. As vidas também esperam por mim. Então, aceite esse convite e entre no barco, porque em todo lugar há um mar de oportunidades. Tchau, tchau.